seja bem-vindo ao programa Neuras. Hoje falaremos sobre inteligência emocional nos relacionamentos. E aqui comigo, doutora Júlia Streski, seja bem-vinda. Obrigada, Chibonzito. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Estamos mais uma vez seguindo nessa caminhada e trazendo orientações importantes para a vida. Ou seja, nós buscamos facilitar a vida das pessoas, né? Exatamente. Embora o nosso programa chame Neuras, nós não queremos colocar neuras na cabeça das pessoas. Tirar as neuras. Nós queremos tirar as neuras. E inteligência emocional é uma das coisas mais importantes que se descobriu nos últimos anos, Verdade. né? Desde os anos 80 que vem se discutindo isso e que a partir dos anos 80 a Harvard e Stanford têm publicado pesquisas importantíssimas sobre a utilização da inteligência emocional nos diversos relacionamentos da humanidade e nos relacionamentos conjugais especificamente. Como isso tem ajudado, como isso tem facilitado a vida dos casais e como isso tem resolvido grandes conflitos. E como isso afeta, né, a falta de maturidade emocional. E ali conosco, o Top Mind do mês, Juliano Macedo, Mastermind. Obrigado, Shimon. Nosso top do mês do ano. Ele tem sido o top do ano, né? Olha, adorei o seu sapato. Obrigado, Shimon. Adorei o seu sapato. Adorei o seu casaco, doutora Júlia. Rosa também ficou demais. Rosa choque, né? É pink. Pink. Olha aí, ó. Eu adorei o teu sapato, brilha assim como você. Ei, Juliano. Tá uma rasgação de seda nesse programa hoje que vou te contar. Tá acontecendo, né? Vamos combinar que esse negócio tá bonito aqui. Vocês vão adorar hoje o que nós vamos abordar aqui, porque muitos do que estão nos assistindo já têm um relacionamento, já estão casados, ou estão envolvidos em um relacionamento conjugal, ou num namoro, ou num noivado, e quem não está buscando estar. Provavelmente você está em busca de um relacionamento, e nós vamos te dar dicas aqui importantíssimas de como você conduzir isso. Então nós vemos, meus amigos, doutora Júlia, Juliano, você que está nos acompanhando, muitos relacionamentos chegam ao fim, seja de um relacionamento conjugal ou de uma amizade, pela falta de maturidade emocional. É isso mesmo. Pela falta da inteligência emocional. Então, às vezes você se ofende com tudo. Eu sou um bebelô, eu sou uma flor, posso ser ofendido. Não posso ser ofendido, tem que tomar muito... Eu sou muito melindroso. Existem pessoas, Timon, que são brilhantes do ponto de vista de QI, de um QI elevadíssimo. De um QI elevadíssimo. Mas é aquela pessoa que você não pode chegar perto dela, que é uma ferida. Aquela pessoa que é terrível, você não consegue conviver com ela. E hoje disse que é a pessoa que tem falta de inteligência emocional. Exatamente. Mas a falta de inteligência emocional nada mais é do que a falta de maturidade emocional. A dificuldade de conviver com as outras pessoas, a dificuldade emocional nos relacionamentos, em conseguir se relacionar. Seja em qualquer tipo de relacionamento. Exato. No relacionamento com os colegas de trabalho, no relacionamento com os colegas de uma maneira geral, no relacionamento interpessoal, seja com qualquer pessoa. O que dirá no relacionamento com o cônjuge? Porque quando nós nos relacionamos, nós estamos aqui. Nós somos amigos. Nós nos relacionamos uma vez por semana. Então, no nosso relacionamento, uma vez por semana, se ficarmos aqui mais do que 1 hora, 2 horas juntos, os nossos defeitos vão começar a transparecer. Os nossos defeitos eu não diria, mas digamos, os nossos vícios de comportamento, eles vão começar a transparecer. De repente, o meu vício de comportamento vai começar a incomodar o Shimon, vai começar a incomodar o Top Juliano. Num primeiro momento, isso vai passar. Dali a pouco, ele já vai incomodar mais um pouquinho. Agora você imagine isso todo dia. Todo dia. Aí agora, é que entra... Agora você imagine isso 24 horas por dia num relacionamento conjugal, quando as pessoas por estão 10 anos. Todo dia por 10 anos. E aí, quando as duas pessoas não têm maturidade para conviver com isso,
que vem a falta. O problema. Aí sim, aí fica muito evidente a falta de inteligência emocional que causam todos os problemas de relacionamento. Vamos por tópicos então. Vamos falar da falta de inteligência emocional no trabalho, primeiramente, e aí vamos seguindo com o conjugal. É muito fácil observar a falta de inteligência emocional no trabalho. O que é, Juliano? Às vezes a pessoa está nos acompanhando. Do líder para o liderado, Juliano. Boa. Do líder para o liderado. O que é isso? Porque Vamos a pessoa pegar às vezes não sabe. A falta de inteligência emocional do líder. O líder que tem falta de inteligência emocional, a tendência é ele ficar irritado quando o seu liderado não faz aquilo que ele gostaria que deveria de fazer. Ou quando o liderado questiona. O questionamento do liderado incomoda o líder. A falta de resultado, ele acaba atribuindo a culpa na equipe e aquilo incomoda ele e ele se sente estressado por aquilo, ansioso por aquilo. Tudo isso é falta de inteligência emocional no trabalho. O líder que acaba transferindo a responsabilidade para a sua equipe, para os seus liderados, e a falta de resultado, a falta de conduta, a falta de comportamento daquilo que ele espera dos seus liderados, o incomoda. E se ele se deixa levar emocionalmente por isso, é falta de inteligência emocional. Porque o que é inteligência? É eu aplicar aquilo que eu sei. E isso é inteligência. Então, inteligência emocional é eu emocionalmente identificar como é que eu preciso me comportar, me portar, me posicionar no momento que eu estou na responsabilidade que a mim foi incumbida. Isso é inteligência emocional. É eu não ceder à minha emoção. Com certeza. Agir com a razão no momento certo. Um exemplo prático disso. O liderado deveria de se comportar de uma maneira, ter uma atitude e acaba não fazendo. Isso. O líder acaba se irritando com aquele liderado. E na hora de dar um feedback, ele vai lá e massacra o liderado. Na frente de todo mundo. Na frente de todo mundo. Ele vai lá e despeja toda aquela raiva, toda aquela ira, toda aquela insatisfação. Despeja tudo aquilo no liderado, todo mundo que está ao redor está recebendo aquilo. Isso chama-se bronca. Bronca é ferramenta de despreparado. Se você é aquele líder que costuma dar bronca nos seus liderados, pode estar sabendo que você está enfraquecendo a tua equipe, porque uma bronca enfraquece a pessoa que agiu errado. Porque o erro, qual é o líder que nunca errou? Aí qual é o papel do líder? É respirar num primeiro momento, não se deixar levar por aquele sentimento de insatisfação, conduzir o seu liderado para uma conversa individual, não no coletivo. Ele precisa tratar na individualidade. E nesse momento que ele trouxe a pessoa, no meio do caminho ele já processou a situação. Ele já vai mentalizar de que maneira ele tem que conduzir aquilo para dar um feedback. Até porque a palavra do líder, ela é muito mais forte, porque vem do líder. Com certeza. Ela tem muito mais efeito, o estrago é muito maior. Com certeza. Do que de um liderado falando com outro liderado. Sem dúvidas. O líder, a fala dele tem muita relevância e muita importância. Sim. E o líder pode matar o seu liderado, como pode impulsionar o seu liderado. Exatamente. E por isso da importância do treinamento do líder. O líder, ele precisa estar constantemente em treinamento, em desenvolvimento humano, para que ele possa ter o seu... amadurecimento. Exatamente, o seu amadurecimento emocional. Ter o seu QE desenvolvido. Ter o seu quociente emocional desenvolvido, para que ele não tenha essas explosões emocionais. Porque um líder, ele precisa ser sempre sereno. A partir do momento que ele teve... essa explosão que o Juliano mencionou, ele perdeu. Ele perdeu o controle da equipe. Perdeu a razão. Ele perdeu a razão, ele perdeu o controle da equipe e ele perdeu a produtividade da equipe. Com certeza. Ele perdeu. Ninguém saiu ganhando ali. A equipe dele perdeu a produtividade e ele perdeu. Ele perdeu o controle, ele perdeu tudo. E quando nós temos de liderado para liderado. É a mesma situação, né, Juliano? De liderado para liderado, isso acontece com muita frequência. É uma loucura. Todo dia, muita frequência. Por quê? Porque normalmente
acontece com muita frequência as pessoas estarem um querendo puxar o tapete do outro no trabalho. Por falta de maturidade emocional. Por falta de maturidade. Porque eu não gosto do Juliano, porque eu tenho na minha cabeça que ele é melhor do que eu. Sim. Até porque, Shimon, você está me atrapalhando em alguma coisa, no meu desenvolvimento. Sabe o que as pessoas precisam primeiramente entender? Que liderança não é cargo. Exatamente. Liderança é condução. Liderança é influência. A forma mais objetiva que nós podemos definir o que é liderança é o poder de influenciar pessoas. Isso é liderança. E as pessoas não entendem que elas não precisam ter um crachá de gerente, de supervisor, de encarregado para exercerem a sua liderança. Exatamente. Então você, no teu contexto, você é um líder. Só que você precisa primeiro se enxergar como tal, segundo, se posicionar como tal e terceiro, ter responsabilidade como tal. E ser reconhecido como tal pelos que estão à sua volta. O reconhecimento vem com o quê? Como consequência das atitudes dessa pessoa. Então, de liderado para liderado, é muito fácil de observar. Vamos pegar num campo de futebol. Por que alguém carrega a braçadeira de capitão? Essa pessoa não pediu para o técnico aquela braçadeira. Essa pessoa exerceu uma liderança. Não é o atacante, não é o goleiro, não é o zagueiro. É a figura de referência. Toda equipe tem uma figura de referência. Aquela pessoa exerce uma liderança. Ele está lá no campo. Todo mundo vai ter que contribuir para o resultado, mas é natural, é intrínseco. E a liderança tem pessoas que nascem com um instinto de liderança, mas a liderança não é simplesmente algo que nasce com a pessoa, se desenvolve ao longo do tempo com treinamento. Precisa ser lapidado, né? Às vezes você é um bom líder, mas não tem maturidade para lidar com os desaforos que um funcionário vai fazer, que um cliente vai fazer. Com certeza. E aí entra o desenvolvimento. Aí a necessidade do desenvolvimento emocional, do desenvolvimento humano dentro dos líderes, dentro de todas as equipes nas empresas. Porque o emocional ele pode acabar com as pessoas, elas podem ter essas qualidades inatas de liderança. Agora, se ela não tem o treinamento emocional, isso pode ser absolutamente nocivo dentro de toda uma equipe. Porque com essa qualidade de líder e sem um treinamento emocional, você imagina um líder negativo armando confusão dentro de uma empresa. Ele é absolutamente tóxico. Então nós temos absurdamente tóxico. A falta de maturidade de líder para liderado. De liderado para liderado. De liderado para liderado. E agora vamos falar de líder para líder. Ou seja, uma guerra de egos. Guerra de egos. Você tocou num ponto fundamental. A liderança, ela precisa estar constantemente revendo os seus comportamentos, revendo as suas ações e principalmente analisando quais são os comportamentos que estão desagregando. Porque alcançar uma posição não é a parte mais difícil. A parte mais difícil é sustentar isso ao longo do tempo. A longevidade da liderança é o que mais exige uma conduta de responsabilidade. E o ego pega onde? Na vaidade. E eu cheguei nessa posição, eu adquiri esse cargo. E aí a pessoa se sente, usando o linguajar popular, a última bolacha do pacote. E ela não percebe que a última bolacha do pacote normalmente está quebrada. Exatamente. Esse é o problema. Exato. Olha ele se sente, só. Veja que geralmente a pessoa tem que se autoconhecer e vigiar muito isso, porque quando ele alcança altos níveis, ele começa a ver as pessoas à sua volta e as pessoas que estão ao seu nível, ou seja, as que estão no mesmo andar que ele, né? Porque geralmente quando você sobe de nível de carreira, o andar do prédio é o mais alto. É os mais altos. E você começa a ver as pessoas do seu andar como pessoas que são seus... Não são concorrentes, são oponentes, rivais. Rivais, com certeza. E sabe qual que é o grande problema disso? Quando a vaidade entra no coração do líder,
Ele acredita que ele tem que ser o centro. Ele não consegue enxergar que existe um contexto onde ele pode ser grande e outros líderes podem ser grandes também juntos. Onde ele faz parte, ele é uma peça na engrenagem. Na engrenagem. Exatamente. E aí a importância do desenvolvimento humano, porque o líder ele é tão importante enquanto ele entende que ele está ali para servir. Isso. Todos nós somos importantes no contexto enquanto nós servimos. Nós estamos para servir aquele local, nós estamos para servir as pessoas que nós estamos aqui. Por que nós somos importantes aqui no Neuras? Eu, você, Juliano. Por que nós somos importantes? Porque nós estamos aqui para servir as pessoas que estão nos assistindo, para contribuir de alguma forma para ajudá-las com o nosso conteúdo, com aquilo que nós sabemos, para ajudá-las a melhorar, a achar saídas, para que a nossa palavra venha contribuir para que elas melhorem, para que eleve a qualidade de vida delas, para que eleve os sentimentos delas. E é um desafio de controle de ego, nós fazemos esse programa. Exatamente. E à medida que o ego toma conta, se nós deixarmos o nosso ego tomar conta, e nós estamos aqui para mostrar o nosso ego, para mostrar o quanto nós somos bonitos, para o Juliano deve ser um desafio enorme, porque um moço bonito como ele, não deixar o ego fazer isso. Mas se nós estamos aqui, não, estou aqui só para parecer bonito na televisão, à medida que o líder deixa isso acontecer e o ego transparecer, a inteligência emocional foi pro ralo. E começa a briga de ego. Porque quando começou a briga de ego, foi a inteligência na prática é nós conseguirmos tirar o melhor uns dos outros. Claro. Exatamente. Né? A doutora Júlia é uma líder, o Juliano é líder, o Shimon é um líder. Todos nós exercemos lideranças. Com certeza. em diferentes áreas. É isso e mesmo. conseguimos trabalhar juntar juntos isso para fazer isso que nós Claro. para fazer esse programa. Agora, se eu for fazer um programa apenas com pessoas que eu considero menos inteligentes do que eu, Foi esse teu programa. Foi o meu programa. Claro. Eu tenho que saber apreciar a sua inteligência, a sua capacidade de liderança. Eu tenho que apreciar a capacidade de liderança da doutora Júlia para que nós possamos criar algo maior do que nós três juntos. Com certeza. Não tem que acabar em nós, tem que nascer em nós. Nascer em nós. Através de nós nasce. Isso aqui é uma aliança de mentes. A partir daqui nós temos que entender que muitas estrelas virão a partir de nós. Isso. Muitas estrelas. E sabe o que acontece? Tem muita gente que não consegue se ver um líder. Ele acredita, não, mas o cargo que eu ocupo, a posição que eu estou, não me caracteriza um líder. Se você é pai, se você é mãe, automaticamente você já é um líder. Automaticamente. E a gente já nasce líder. A gente já nasce líder porque nós precisamos liderar a nós mesmos. Exato. Nós precisamos liderar a cada um de nós para que nós consigamos viver as coisas básicas da vida. O tema está fluindo aqui para liderança e eu vou tocar num ponto sobre liderança. Pode tocar. Existem 3 pilares da liderança, 3 tipos de liderança a serem cuidadas. O primeiro delas é a liderança intrapessoal, é a liderança de si mesmo. Liderar seus instintos, liderar suas emoções, liderar os seus temperamentos, liderar os seus pensamentos. São todas qualidades de quem tem um amadurecimento emocional. Com certeza, total. Liderança intrapessoal, liderança dos seus comportamentos. Segunda liderança é a liderança organizacional, que está relacionado ao teu negócio, à organização que você está inserida, o contexto que você faz parte, aquilo que você cuida. É organização, estrutura familiar, negócios, empresa e por aí vai. E aí tem a liderança comportamental, e está relacionado às pessoas. E a liderança comportamental precisa ter, além da inteligência emocional, precisa ter inteligência interpessoal. É eu saber me relacionar, saber que eu sozinho sou limitado, sou pequeno, meu alcance é limitado. E aí quando eu entendo que eu preciso ser relacional, eu preciso me relacionar com pessoas, eu preciso estar inserido em contextos com pessoas, tudo na vida flui através das pessoas. E a grande questão é você entender o seguinte, que para que isso funcione, você tem que exercer essa maturidade
E você vai identificar assim, ó, quais são os desafios da maturidade. Nem todo mundo vai fazer exatamente o que você quer. Nem todo mundo vai dizer as coisas conforme você quer ouvir. E aí tá a beleza da coisa, né? Aí que tá a beleza da coisa. A maturidade está nisso. É você entender e conseguir conviver com as diferenças. Aí nós já podemos partir para a inteligência emocional nos relacionamentos conjugais, nos relacionamentos familiares. Porque o que é um casamento? O que é uma união de mentes para formar uma família? É justamente a convivência de diferentes. Com certeza. Né? Eu tenho uma origem, a minha cônjuge ou o meu cônjuge tem uma outra origem e nós vamos nos juntar para formarmos uma família. E sabe o que é legal? Olhar por esse viés, que as pessoas entendem isso na prática. Entendem isso, melhor dizendo, na teoria. Na teoria. Mas na prática não consegue vivenciar muitas vezes. Shimon, eu não sei como era no tempo dos meus avós isso. Eu sei um pouco do tempo dos meus pais. Sei mais do tempo que eu estou vivendo. Mas cada vez mais os relacionamentos estão sendo impraticáveis. Estão sendo desestabilizados. Estão durando cada menos. vez mais, durando menos. Sabe o teste, eu vou casar para ver se dá certo, se não der certo eu vou buscar outro. Já começa errado. E existe muitos conflitos dentro do casamento que são originados desse tamanho, mas a falta de inteligência emocional vai fazendo ele aumentar, vai fazendo ele aumentar, vai fazendo ele aumentar. A falta de entendimento, a falta de maturidade para administrar os conflitos dentro de casa torna esses problemas uma bola de neve. As pessoas não têm envergadura emocional para administrar isso, para baixar o ímpeto, para sentarem num sofá, conversarem sobre o assunto, entender aonde que está o ponto que eu tenho que mudar e que você tem que mudar, para a partir dali ter uma nova caminhada. E em muitos casos, a questão não é mudar, a questão é aceitar que aquela pessoa é daquele jeito. Aceitar que não precisam mudar. Muitas vezes as pessoas não precisam mudar. Não. Muitas vezes as pessoas, eu não preciso mudar para precisar me relacionar com o Shimon, porque para o Shimon ser feliz, ou o Shimon não precisa mudar para precisar se relacionar, para poder se relacionar comigo. Porque se o Shimon precisar mudar para poder se relacionar comigo, não está certo. Alguma coisa não está certa. Nós precisamos nos adaptar e aí entra a inteligência. Quando se exige a mudança, aí entra a inteligência emocional. Nós precisamos nos adaptar em determinados comportamentos que estejam fora do contexto normal de relacionamentos saudáveis. Exatamente. Aí sim, entra a inteligência emocional em relacionamentos saudáveis, eles podem ser adaptados. Agora, nós não podemos mudar para servir dentro de um relacionamento. Vamos falar agora na prática, para quem está nos acompanhando. Então, vai acontecer uma junção de pessoas, um casamento, né? Agora vamos falar de relacionamentos conjugais. Deixamos de falar de relacionamentos de trabalho. Depois nós vamos falar de família, mas no âmbito pai, mãe, irmãos, sobrinhos e cunhados. Certo. Né? Agora vamos falar de conjugal. Então, houve um interesse de um homem e de uma mulher, né? Um casamento, e o homem sente que a mulher é mais líder do que ele. E agora? Se sente fragilizado. Ele se sente fragilizado. E agora? Ela é mais inteligente que eu. Ela tem uma formação maior do que a minha. Ela é de uma família mais rica que a minha. Como eu, homem, ou você, homem, vai exercer e conviver com essas diferenças? Por quê? Alguém vai ter que ceder. Pergunto pro Juliano, não pra mim. Alguém vai ter que ceder. Alguém vai ter que abrir mão do comando. Tem um caminho aí, né, Shimon? Tem um caminho. Tem um caminho. Tem um caminho a ser seguido para que isso dê certo. Esse é um exemplo. É um exemplo de coisas que existem. Prático. Um exemplo prático, por quê? Porque nós vivemos, nós crescemos num mundo machista.
em que essa característica, o homem precisava ser mais inteligente que a mulher, o homem precisava vir de uma família mais abastada que a mulher, o homem precisava ser mais líder que a mulher, o homem precisava ser mais tudo que a mulher. Ou a mulher tinha que se colocar nessa posição inferior. Tinha que se colocar nessa posição inferior à posição do homem para que o casamento desse certo. Quando nós sabemos que tudo isso era uma ficção. E os casamentos, eles viviam numa ficção que aconteciam e duravam por muitos anos, mas uma verdadeira ficção, que não era a realidade, e tudo funcionava. A parceira, ela tinha que fazer um papel que não era o dela. Que não era o dela, mas... E ele, o parceiro, não tinha capacidade para ser o que ele achava que era. O que ele achava que era e estava tudo certo. Todo mundo fingia e estava tudo bem. O cuidado que tem que se tomar é de ambas as partes. Nem falando só de homem, nem falando só de mulher. Exato. Eu me vejo numa posição mais privilegiada, mais favorecida. Então o outro é menor que eu. Muito pelo contrário. Qual é o princípio do casamento? Que o homem, biblicamente falando, o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher e a partir dali se tornarão uma só carne. Então, se eu estou partindo do pressuposto que o meu pensamento, no meu ponto de vista, eu sou melhor que a pessoa que está do meu lado, eu já estou fazendo uma separação disso. Exatamente. Eu já estou me posicionando de uma forma errada. Então, se eu me unir a essa pessoa, o que ela tem para acrescentar na minha vida? É você saber identificar esses pontos. Com certeza. O que e no programa passado, desculpa, Shimon, te cortei. E no programa passado nós falávamos que os casais, quando eles se unem, nós falávamos de dinheiro, que os rendimentos dos casais, eles deixam de ser de um ou de outro, eles passam a ser dos dois. Com certeza. Então, acabou isso. Acabou vindo uma família decaída, uma família decaída. Acabou, é tudo acabou só. Isso, é dos dois. Então, num relacionamento, vamos voltar lá no princípio, quando Deus criou o homem e ele fez a criação, né? E o primeiro que veio era um ser que ele não era homem. Né? Ele era o homem no conceito de humanidade, mas não de sexual, né? Não masculino. Não masculino. E ele era considerado um ser perfeito, completo, né? Ele era considerado um ser completo. Então, ele tinha as características internas masculinas e femininas, né? Porém, o Criador observou que todas as criaturas tinham um companheiro. Todas as criaturas se complementavam. E aquele ser, ele era sozinho. Porque ele foi feito daquela forma, completinho, né? Então, o Criador definiu, lógico, tudo já estava previsto, né? Isso nós estamos fazendo uma narrativa. Então, o Criador decidiu, não é bom que ele esteja só. E daquele ser perfeito, ele tirou uma parte. E aquele ser já não era mais perfeito. Ele precisava daquela outra parte que veio num formato de uma linda mulher, né? Da mulher que completava a vida do homem. E a partir daquele momento, para que aquele ser se tornasse perfeito novamente, ele tinha que se unir novamente. Ele tinha que se unir novamente com aquela outra alma, né? Então, as características que o tornavam perfeito agora estavam com aquela outra pessoa. E para eles se tornarem novamente aquilo que a criação original, surgiu então o relacionamento, o casamento, né? E o casamento nada mais é que nós voltarmos a ser perfeitos. A sermos perfeitos. Olha nós que lindo. Nos ligamos a alguém, né? Quando nós ligamos ao nosso cônjuge, nós voltamos aos primeiros tempos da criação. Tanto é que só estando juntos é que nós temos a capacidade de gerar uma vida. Fato. Entendeu? Só nós admitirmos a nossa fraqueza de não conseguir gerarmos sozinhos, isso pode ser num casamento, pode ser num relacionamento sem nenhuma seriedade, né? Mas você vai precisar
estar junto para poder gerar uma vida. Com aquele ser que te completa para gerar uma vida. E uma coisa é fato, né, Shimon? Pegando esse gancho, independente se você está seguindo princípios ou não, o fato é que existe um princípio imutável dessa conexão. Que coisa profunda isso. Homem e mulher. Isso é imutável. Imutável. Agora, debaixo desse princípio imutável, aí entra a perfeição de Deus. Porque ele não abre mão disso. Só que, se eu estou seguindo outros princípios estabelecidos pelo Criador, para que eu siga isso na minha vida conjugal, eu desfrutarei dos benefícios de estar seguindo esses princípios. Com certeza. Então, a minha casa vai ser uma casa mais pacífica, vai ser um lar mais harmonioso, as relações são mais leves, a aliança de mentes acaba tendo mais facilidade de fluir. Os filhos sentem isso dos pais, sentem a harmonia dos pais, sentem segurança nessa relação e se torna um lar funcional. Agora, por que muitos lares estão hoje rompendo? Porque estão sendo relacionamentos desfuncionais, quebras de princípios. E sabe como você identificar e entender um lar funcional? É justamente você desromantizar o que foi feito, esse conceito de um relacionamento perfeito. Claro. Um relacionamento perfeito não há diferenças, não existem brigas, não existem divergências. Não. Quando o Criador fez o homem e a mulher, ele não deixou escrito que quando vocês estiverem juntos, tudo será perfeito. Não. Não é. Não é perfeito. Não é, até porque nós não somos mais seres perfeitos. Exatamente. Exatamente. Nós não somos mais seres perfeitos. Nós somos perfeitos se estivermos em harmonia. Em harmonia. E se fôssemos perfeitos em harmonia o tempo todo, nós já não estaríamos mais aqui. Não. Nós estamos aqui em evolução para alcançarmos novamente a harmonia e voltarmos para o lugar de onde viemos. Porém, não alcançamos ainda essa harmonia, essa plenitude o tempo todo. Ela é alcançada quando há inteligência emocional. Quando há inteligência emocional. Essa é a receita. Agora você perguntava, como é que nós fazemos... o que é que eu tenho que mudar para poder me relacionar com determinada pessoa? Vamos voltar aí. Primeiro, se eu tenho que mudar para servir no mundo de outra pessoa... Já não serve. Eu já não sirvo para estar no mundo de outra pessoa. Se eu tenho que me tornar outra pessoa para estar com ele, eu não posso estar lá. Essa é uma das grandes causas de fim de relacionamento. Exatamente, eu não posso estar lá e a outra pessoa, ela não pode precisar se transformar numa pessoa completamente diferente para estar comigo. Júlia, você vai ter que mudar totalmente para você poder você não pode mais ser loira, você não pode mais usar calça assim, você não pode mais usar salto, você não pode mais falar assim, você não pode mais apresentar programa, você não pode mais fazer isso. Eu não quero mais você naquela igreja. Eu não quero mais você com aquele pastor. Eu não quero mais você com aqueles seus amigos. Você vai ter que abrir mão de tudo isso. Esse relacionamento não serve para você. Não vai acontecer, não existe. Porque a primeira coisa o primeiro princípio de inteligência emocional e para um relacionamento ele poder fluir as pessoas elas precisam ser no mínimo de meios similares. Exatamente. Elas praticarem coisas parecidas. Se o Juliano e a esposa dele fossem de religiões completamente diferentes, fossem de meios diferentes, de práticas de vidas diferentes, o Juliano fosse uma pessoa pacata, calmo, top Juliano, todo arrumadinho do jeito que ele é, e a esposa dele fosse toda estabanada, toda desorganizada, já não daria certo. Agora, a gente olha para um e para outro, eles parecem até que são meio parentes, assim, de tão parecidos que eles são. Porque quando você tenta moldar a pessoa à força, você acaba quebrando. Você tocou numa fala interessante. Existe uma diferença entre influenciar e moldar. Exatamente. São coisas completamente diferentes. Porque eu gosto do viés sobre o assunto mudança, que nós temos que ter autorresponsabilidade para olhar e entender que eu não posso levar isso no radical. Não, então não preciso mudar nada.
eu vou continuar sendo a mesma pessoa sempre. Uma coisa é você trazer a pessoa para o crescimento, mas salvando a essência da pessoa. Isso. É você trazer a pessoa pela mão para que ela possa crescer junto contigo. Exatamente. Outra coisa é você querer que mudar a pessoa... a personalidade da pessoa. Mudar a personalidade da pessoa. Uma coisa é você respeitar a personalidade da pessoa e querer que a pessoa cresça junto com você. Isso. Crescerem de mãos dadas juntos. É isso mesmo. Isso é uma coisa. Com certeza. Isso é válido, isso é maravilhoso. É vocês darem as mãos e irem para o universo juntos. Isso é absolutamente saudável. Isso é inteligência emocional utilizada juntos nos casamentos. Isso é absolutamente saudável, isso é produtivo, isso é maravilhoso. Outra coisa é você querer que a pessoa se transforme. Claro, é por isso que existe o namoro. É por isso que existe o namoro, o flerte. Por que existe isso, o flerte? Porque você tem a oportunidade de conhecer melhor a outra pessoa. O meu exemplo, eu não tinha a mesma fé que a minha esposa. Mas durante o namoro, nós passamos a nos conhecer melhor. O que ela acreditava começou a fazer sentido para mim. E nós fomos desfrutando de uma mudança natural da minha parte. Eu entendi. Voluntária. Voluntária, gostei da fala. Voluntária. Por quê? Porque eu percebi que tinha algumas coisas que, se eu me permitisse mudar, eu me tornaria um ser humano melhor. E aí eu me entreguei para essa mudança. Foi natural. E nós estamos casados há 11 anos. Nós a cada dia desfrutamos de um casamento melhor. Vocês se completam a cada dia. A cada dia. Eu namoro a minha esposa há 11 anos. Mas por quê? Porque lá no namoro nós percebemos, espera aí, você está disposto a fazer isso e eu estou disposto a fazer isso. Isso aqui vai contribuir para nós. Então vamos dar continuidade. Vamos dando continuidade. Abrimos mão do nosso próprio ego. E muitas vezes o nosso ego, nós colocamos ele como, assim, o escopo da nossa vida e que ele deve ser mantido intacto a todo custo. E aí nós atacamos as pessoas. E sabe o que é o ponto sobre a questão do ego? Na maioria dos casos é o ego e o orgulho que matam os relacionamentos. Isso. Exatamente. Na maioria dos casos é isso. E uma forma muito fácil de vencer isso para que as relações não entrem naquela queda de braço que nenhuma parte ganha. Isso. Sabe aquela queda de braço que é o perde-perde, as duas partes perdem com aquilo? Aquela disputa desnecessária. Qual é uma boa dica que vem funcionando para mim há 11 anos? Você pode sentar com o teu cônjuge e vocês terem uma conversa madura. Não precisa entrar na DR não, é uma conversa madura. Vocês vão falar cada um 3 pontos positivos um do outro e 3 pontos a melhorar. Vocês vão ter uma troca de feedbacks de forma madura, sem deixar com que o teu emocional fique envaidecido ao ponto de não aceitar o feedback. Então precisa ter maturidade para ouvir a outra pessoa, porque se tem alguém que tem propriedade para te dar um feedback, é o teu cônjuge. Exatamente. Então você vai aceitar esse feedback. Vocês vão ter uma troca. Fala 3 pontos positivos um para o outro e 3 pontos a melhorar um do outro. E é difícil, hein? É uma coisa simples, mas é difícil. Na prática parece fácil aqui no falar, mas teoria, quando você for executar, na teoria parece fácil, mas na execução você precisa ter inteligência emocional para poder fazer isso. Porque de repente uma conversa dessa pode ser o estopim para um meter a mão no relacionamento. Começar a guerra já. Vou falar na cara do outro, porque não pode acontecer isso jamais. Mas pode ser o motivador para que a pessoa pense assim, poxa, mas por que eu tô casado com você então? E aí é o extremo da falta de inteligência emocional. Porque você não estar disposto a aceitar as suas falhas. Bom, primeiro, nós somos seres humanos, a doutora Júlia bem frisou. Quem é que é perfeito? Ninguém é perfeito, todo mundo tem algo a ser melhorado. E isso é a primeira coisa que nós temos que ter em mente. Nenhum de nós que está aqui é perfeito.
Aquele que vai para um relacionamento achando, eu sou o rei da perfeição, o mundo da Disney, esqueça, aqui não existe princesas perfeitas e não existe príncipes perfeitos. Não. Se você tá achando que você é o príncipe perfeito, esqueça, meu lindo, você não é. E nem você é a princesa perfeita, nenhuma de nós somos. E que o casamento vai ser um conto de fadas. Não é um conto de fadas nem aqui nem na China. Não mesmo. Então vamos esquecendo essa parte. Exatamente. E temos que ter tem que explicar isso para as pessoas. Precisa explicar. As mães precisam explicar para as filhas, os pais precisam explicar para os filhos. Nenhum de vocês é perfeito. Nenhuma de nós somos perfeitos. Nenhum dos homens são perfeitos. O que as novelas relatam e os filmes, né, a cultura popular relata como um relacionamento perfeito? É aquele príncipe que chega com um buquê de flores. As novelas nem relatam mais, né? Não tem nem casamentos nas novelas. É que não se sustenta mais isso, né? Não se sustenta. Não se sustenta. Né? É uma ideia muito vazia. Porque daí, eu quero viver isso no meu dia a dia. Flores todos os dias. Eu quero flores todos os dias. Aí vai ver que a flor daqui a alguns dias, todo dia cansou. Então o relacionamento ele é muito dinâmico. Eu tenho que estar aí entendendo. Existem alguns comportamentos que as pessoas nos mostram a maneira que elas gostam de ser tratadas. Sim. Existe um livro que fala sobre as 5 linguagens do amor, não é isso? Exatamente. As pessoas não sabem identificar a linguagem do amor de um e do outro. Tem pessoas que gostam de ser valorizadas por aquilo que elas fazem. Tem pessoas que gostam de receber carinho. Tem pessoas que gostam de ouvir eu te amo. São palavras que são valorizadas. Exatamente. Então cada um precisa identificar como é que o outro se sente amado. De que maneira o outro se sente valorizado, prestigiado. E aí a minha inteligência emocional, ela vai entrar no momento do feedback, voltando para esse assunto. Você vai ter clareza de entender e se colocar numa posição de humildade. Demonstre para a pessoa. Se for necessário, diga: eu só estou tendo essa conversa com você, nós só estamos tendo essa conversa porque nós acreditamos um no outro. Porque o lado mais fácil de conduzirmos as nossas decisões é rompendo. Não deu certo, você é assim, eu sou assim, então cada um vai pro seu canto. Essa é a forma mais fácil de resolver um problema. E eu diria, Juliano, essa é a forma mais idiota de resolver os problemas, é a forma mais preguiçosa de resolver o problema. É fato, doutora. É a forma mais preguiçosa de resolver o problema. Coloca nessa equação o sexo. O casal usa o relacionamento sexual para sabotar. Nossa, Shimon. Exatamente. Isso é terrível. Exatamente. Exatamente. Mas isso é uma idiotice. Agora, pega essa dica que o Juliano deu. Compre esse livro, chama As 5 Linguagens do Amor. Leia esse livro. Isso é uma aula de inteligência emocional. Leia esse livro, tem um teste no final do livro, faz esse teste e peça para o seu cônjuge fazer. Entenda qual é a linguagem que seu cônjuge entende se sendo amado. Após compreender qual é a linguagem de amor do seu cônjuge, comece a praticar o amor na linguagem dele. Isso. Vai ver como muda seu relacionamento completamente. Comece a amar o seu cônjuge na linguagem de amor dele. Como ele é. E entenda que muitas... Muda tudo. Muda tudo. É difícil, às vezes, entendermos e chegarmos à conclusão de que, de repente, o nosso cônjuge não tem essa capacidade de fazer exatamente o que me agrada. Porque ele não sabe. Não é porque ele não é porque ele não te ama. É porque ele não sabe como é que ele vai dizer pra você que ele te ama. Exatamente. Muitas vezes ele acha que ele tá te abraçando, que ele tá dizendo que ele te ama. É que aquela é a linguagem de amor dele. E ele entende. É o toque físico, é porque é a linguagem dele. E a tua pode ser tempo de serviço. Pode ser tempo de qualidade. Isso mesmo. Às vezes as pessoas... porque cada um tem sua personalidade. Muitas vezes a mulher tende a ser mais romântica. Tende, né? Não é uma regra. No meu caso era o contrário. No seu caso, você não era romântica, você era mais prática. Não, no meu caso eu sou um outro. Às vezes o amor da pessoa eu tô sustentando a minha família, eu tô honrando a minha família, eu tô dando um teto pra minha esposa, eu cuido dos meus filhos, enfim, eu tento trazer a segurança, né, para minha família. Às vezes essa é a forma de demonstrar amor. Claro. Mas o que o cônjuge espera são um buquê de flores, romantismo, né?
espera ali você se doar, você ficar abraçando. Então, essa falta de diálogo e de dizer o que você gosta, né? Dizer o que você gosta, ter a maturidade emocional de falar, porque as pessoas esperam que o outro adivinhe. Que o outro adivinha. E você ama o outro, você faz para o outro, e a gente faz... tudo que nós enxergamos no outro é o que é real para nós, o que está na gente. E em tudo na vida, isso é em tudo, inclusive no amor. Então, comigo acontecia isso. Você era ogra? Eu sou o ogro. Eu sou a ogra. Eu fazia todas as coisas, a comida estava pronta, embora eu sempre trabalhei muito, a comida estava pronta, o jantar estava na mesa. Minha casa sempre foi muito limpa, muito arrumado. Mas eu não sou carinhosa. Mas não tinha chuchu minha nega, não. Não tem chuchu minha nega. Não tô abraçando, não tô beijando, não tô... E aí, no meu relacionamento, tô chuchu minha nega. E daí eu descia do carro, ele não pegava as sacolas do supermercado. E eu ficava muito puta da vida, mas eu ficava emputecida. E aí eu conheci esse livro. Eu fui ler as 5 linguagens do amor. Daí eu fui entender. Então, para ele dizer eu te amo e abraçar, ele se sentia amado. Só que a tua personalidade era totalmente o oposto disso. A minha personalidade é tempo de qualidade. Por exemplo, quando falar comigo, tem que olhar nos meus olhos e deixar de fazer tudo. Olha só. E ser voluntarioso. E serviço. A primeira linguagem, número 1, é tempo de qualidade. A segunda é tempo de serviço. Não me lembro se é exatamente esse o termo. É fazer para mim aquilo que eu preciso fazer. Por exemplo, tirar as sacolas do carro. Se eu tiver que lavar louça, ele ir lá e lavar para mim. Ir lá e lavar para mim. Se ele ir lá e lavar a louça para mim, ele vale mais que 10 abraços. Olha só. Ele tá falando que me ama. E vale mais que 10 vezes ele dizer que me ama. Mas veja que como às vezes dentro do judaísmo existe a figura do casamenteiro. Por quê? Nesse caso, ela tinha uma personalidade e ele tinha uma outra totalmente diferente. Para ela eram as coisas práticas e para ele eram os sinais de afeto. Era o romantismo. Ele tinha que ter se relacionado com uma mulher romântica, exatamente. E você com uma homem pessoa prático. Então, dentro do judaísmo existe o que nós chamamos de shadchan, que é o casamenteiro, que eles sondam os perfis. Então, a doutora Júlia quer um relacionamento, ela procura o casamenteiro. Olha, eu estou procurando uma pessoa que é assim, 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 assado. Ele vai conversar com você, porque geralmente são psicólogos, né? São pessoas preparadas para isso. Ele vai ver qual é a sua personalidade e vai procurar num outro cônjuge as mesmas características. Justamente para que esse relacionamento tenha uma chance maior de funcionar. Olha Por quê? só. Porque às vezes nós Porque quando você namora, é muito superficial o namoro. Embora o namoro possa ter relação sexual, que é algo muito íntimo, mas o que importa não é só o sexo. É justamente esse entendimento de personalidade. Eu entender que o Juliano, ele gosta de receber carinho, né? A sua esposa entender isso. E o Juliano entender que ela gosta justamente de coisas práticas, de gestos, né? Sim. Gestos de ajuda. E isso leva o relacionamento ao fracasso. A falta desse entendimento. Mas só que isso começou lá no namoro. Começou lá atrás. Há 20 anos atrás. Vocês não pararam e não perceberam que vocês eram incompatíveis. Porque a paixão, ela é cega. A paixão cega e ela você fica... quando existe a paixão... Você fica embriagado. Você fica embriagado e ela anula toda e qualquer inteligência emocional. A sua razão. A sua razão. Toda e qualquer inteligência emocional. A paixão, ela é do fígado. Toda e qualquer inteligência deixa de acontecer. Inclusive a emocional. E aí o relacionamento, quando passa a paixão, você começa a trabalhar a inteligência emocional. Agora, essas dicas do Juliano são absolutamente válidas
no seu casamento, no seu relacionamento que está começando. Utiliza, vai conversando com o seu cônjuge, vai desenvolvendo. Não deixa o relacionamento acabar. Porque você tem que estar disposto a abrir mão. Tem que estar disposto. O tempo todo. O tempo todo você tem que abrir mão. Para que você estenda aquele relacionamento. Isso tem um nome, humildade. Humildade. Eu preciso vencer o meu orgulho, eu preciso vencer o meu ego, vencer minha soberba e acreditar que eu tenho falhas, pontos a ser melhorados, assim como o meu cônjuge, e da parte da outra pessoa a mesma mentalidade. E quando nós pensamos sobre esse processo de mudança de comportamento, existem pessoas que percebem que o cônjuge gosta de ser tratado de uma maneira e a pessoa até está predisposta a fazer. Sim. Mas às vezes não sabe nem como fazer. Não sabe. Ela não foi... por exemplo, se você foi criado em um lar onde não tinha afeto, você não vai saber dar afeto. Não sabe por quê? Porque nunca recebeu. Nunca recebeu Ninguém afeto, não vai entrega saber. aquilo que não tem. Então, se você tem dificuldade com isso, você pode buscar ajuda de profissionais. Isso. Você pode buscar ser mentoreado por casais, receber mentorias de casais. Exatamente. Você pode buscar receber aconselhamentos. E de casais que vivem bem, né, Juliano? Vivem que, bem. pelo amor de Deus, não vão me buscar conselho de casais em casais que são separados. Exatamente. E não vai buscar aconselhamento com pessoas que são... Exatamente, que têm condutas contrárias do que você quer. Exatamente. Então você tem que buscar aconselhamento com pessoas que tenham um casamento, um relacionamento que você possa se espelhar, que você possa se ancorar, que tenha um resultado positivo, que fazem as coisas darem certo. Porque tem muita gente que não sabe, não tem aquele costume de comprar flores, de dizer eu te amo, Isso. de fazer afeto, ou até mesmo de ter práticas, de destinar tempo de qualidade, mas você pode desenvolver esses comportamentos, você pode aprender a fazer. E então outra, se permita Juliano, fazer. Você dizer para o seu cônjuge o que te faz falta. Você sair do seu ego, da sua posição e descer até a posição do seu cônjuge, né, e dizer, olha, eu gosto de receber flores. Olha, eu gosto de abraço, me abrace mais. Entende? E não ficar esperando o seu cônjuge se tocar. Entende? O seu cônjuge milagrosamente adivinhar aquilo que você está sentindo falta. Fato. Né? Nós estamos nos direcionando para o final desse programa, porque o tempo voa, né? E é um assunto que eu acredito que nós podemos continuá-lo no próximo programa, porque é muito amplo. Veja que faltou nós falarmos da maturidade emocional com a família. Estamos falando aqui de maturidade entre um cônjuge, mas para nós encerrarmos, a maturidade está justamente em você conseguir superar as diferenças sem perder a linha, né? Sem perder o controle das suas emoções. Já que você tocou no assunto de maturidade, a maturidade não se desenvolve com o passar dos anos. A maturidade se desenvolve com as lições que nós tiramos das experiências que nós vivenciamos. Essas lições emitem luzes para dentro de nós. Essas luzes trazem lucidez para os nossos pensamentos. E uma mente lúcida tem o domínio da vida. E você olhe para todos os acontecimentos que você vivenciou, tudo que você passou. Extraia experiências, extraia proveito disso. Se torne uma pessoa madura com tudo aquilo que você vivenciou e projete isso dentro do seu casamento, no seu trabalho, no contexto que você estiver inserido, e com isso você vai desenvolver a tua inteligência emocional e vai ser pleno em tudo aquilo que você vai fazer. Muito bem. E tenha em mente, doutora Júlia, que o mundo não é um mar de rosas e que você não está vivendo um conto de fadas, né? Certamente. Não estamos aqui, não somos princesas e não somos príncipes. Estamos aqui vivendo um grande aprendizado. Cabe a nós, nessa grande estrada em que não existem erros e não existem acertos,
nós utilizarmos os erros e os acertos como professores que possam nos ensinar a tirarmos os melhores ensinamentos para que possamos amadurecer, levar esses amadurecimentos como centelhas que nos façam ser cada dia melhores, cada dia mais maduros, mais amadurecidos, não importando qual a idade tenhamos. Se estejamos maduros com 18 anos e não imaturos com 90 anos. Porque existem jovens de 90 anos absolutamente imaturos e pessoas maduras aos 20 anos. Muito bem, nós voltamos na próxima semana com muito mais treinamento, né, de vida pessoal para você. Nós estamos buscando quebrar essas neuras, né? É o que esse programa, é a missão desse programa, é a missão da nossa Mastermind, né, que criamos aqui, que formamos aqui, justamente desmistificar, desconstruir as neuras que atrasam a sua vida. Nós voltamos na próxima semana. Doutora Júlia, você faz um trabalho de mentoria, né, para deixar aquele profissional ali que está tendo um desempenho normal, você consegue potencializar isso, não é? Exatamente, Timon. Eu faço uma mentoria de aceleração de crescimento. Ah, legal. Eu faço tanto aceleração de crescimento do profissional, quanto aceleração da empresa. Numa mesma mentoria, ou eu atendo o profissional, ou eu atendo a empresa como um todo. Legal. O que acontece a partir disso? A partir disso, todos os resultados da empresa, eles são centuplicados. Eles não são quintuplicados, eles são centuplicados. Por quê? É isso que faz o papel da mentoria, a aceleração de todo o crescimento. Coloca o indivíduo no caminho que ele deve andar, certo? No caminho que ele deve andar e precisa multiplicar os seus resultados. Multiplicar os seus resultados fazendo diferente tudo o que ele já faz. Eu tenho que pegar a empresa, entender aquilo que ele é muito bom, que ele faz diferente de todos os seus concorrentes e acelerar aquela característica dele. É aquela característica dele que a minha mentoria Inside Out vai acelerar. Muito bom. E você vai até a empresa, vai até o profissional? Eu faço todo o trabalho dentro da empresa dele, com ele e todo o acompanhamento. Nessa legal. Empresa específica que eu te citei, eu criei toda a estratégia de posicionamento dele, todos os eventos dele, fui eu que criei e eu que estou realizando os eventos dele. Uhum. E para fazer contato com a mentora, doutora Júlia, como que eu faço contato contigo? Pode mandar mensagem nas minhas redes sociais, certo. Que toda a minha equipe está acessando todo o tempo e já direciona. Pode entrar também no meu site, juliastresc.com.br, entra em contato que a minha equipe já retorna. Legal. Juliano, como que eu posso participar desse movimento Mastermind? Que bom que você me pergunta isso, Timon, e muitas pessoas lá fora também podem estar pensando nisso. O Mastermind é uma escola de negócios que está no Brasil inteiro. Você que faz parte dos Campos Gerais, você pode estar se conectando conosco pelo meu Instagram, @JulianoMacedoOficial. Nós somos uma escola representante oficial da Fundação Napoleão Hill. Então, todo livro que você encontrar em qualquer livraria relacionado ao nosso escritor e fundador Napoleão Hill, um dos livros mais lidos do mundo, sim, é Quem Pensa Enriquece. Verdade. É o 9º livro mais vendido da história da humanidade. Esse livro é de Napoleão Hill. Vai ter a citação do Mastermind na última folha. Então, a Mastermind é especialista em desenvolver pessoas dentro de programas de treinamentos voltados para liderança, gestão, vendas, oratória e autoconhecimento. E você que tem interesse em saber mais um pouco, o Jameson tem algumas informações relacionadas a isso para você. E como o Juliano salientou, nosso treinamento de liderança, ele está presente no Brasil inteiro, em vários países. E se você quiser fazer parte desse time de masterminds, dessa equipe fantástica, você tem a chance de ganhar uma consultoria. Aqui vai estar o link do nosso WhatsApp e o QR Code para você entrar em contato conosco e nós vamos te dar de presente uma consultoria gratuita nos comportamentos que a gente desenvolve dentro dos nossos treinamentos. A nossa turma de 2022 de janeiro já está praticamente quase fechada. Estamos só com 70% das vagas já
preenchidas, então tem poucas vagas. É só você entrar ali e se cadastrar que a gente tem o prazer de atender você. Boa! É isso mesmo. E você, queridos, que estão nos assistindo aqui, se desafie. Se lance e venha conhecer para que nós possamos te auxiliar a romper esses ciclos que estão te atrapalhando e te auxiliar a atingir o máximo do teu potencial.